Solenidade de Pentecostes, ano C, liturgia do dia 5 de junho de 2022, com o tema Chamados a partilhar os dons do Espírito Santo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 até 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente apareceu uma espécie de línguas de fogo, que desceu sobre cada um deles e ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, povos de diversas regiões, judeus piedosos reunidos em Jerusalém, procedente de todas as nações, não entendia como era possível ouvir e compreender as pregações, cada um em sua língua. Falar outras línguas é estreitar relações com os povos, é superar as divisões, é derrotar as forças do egoísmo e da marginalização. Escutar na própria língua é um processo de afastamento da grande Babel que divide, destrói o poder de participação e mata a vida de comunidade. Quem estava interpretando para todos ao mesmo tempo? Como era possível isso acontecer se os que pregavam eram galileus? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonas de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos ouviam em sua língua. A vinda do Espírito Santo sobre a comunidade dos apóstolos nos revela que o dom de Deus, o dom do entendimento da sabedoria, faz com que todos compreendessem a linguagem do amor e do poder de Deus. Fez com que todos compreendessem a linguagem da solidariedade e da comunhão. Fez com que todos compreendessem a linguagem do pastor para seu rebanho. Fez com que todos compreendessem muito bem que em Deus não existe divisão e que mesmo o povo de regiões tão diferentes entendia muito bem a linguagem do amor, da partilha e da comunhão, e que o nosso Deus é aquele que caminha com seu povo, que partilha o pão, que expulsa os demônios, que tentam roubar a vida do povo por meio da exploração, da usurpação do direito e da justiça. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 3 a 7 e de 12 a 13. Há diversidade de dons, há diversidade de operações, mas é um só corpo, uma só fé e um só batismo. E é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos e irmãs, Paulo vem nos revelar que não importa quem somos, mas importa se estamos dispostos a escutar e compreender. Importa se estamos dispostos a acolher e a partilhar. Importa se estamos dispostos a levar o Evangelho com a nossa vida para todos aqueles que são impedidos de ouvir. Importa se estamos dispostos a nos afastar das práticas que exploram e escravizam a vida de todos aqueles que passam por profundas necessidades. Paulo revela que os dons do Espírito nos é dado para o bem de todos os irmãos. E não importa se são judeus ou gregos, escravos ou homens livres, pois todos recebemos do mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Precisamos ter cuidado com a nossa forma de agir, pois ao assumirmos um lado ou quando tomamos partido por Cristo ou por aqueles que governam, começam a surgir as divisões, começam a surgir as contendas e surgir as rivalidades que atentam contra a comunhão. Os que governam não aceitam a busca por justiça e pela paz. Quando alguém assume a missão profética, começa a ser apontado como aquele que é contra as instituições,
Querer enfrentar os vendilhões do templo é ficar contra o sistema que explora e oprime. Desta forma, assumir a vivência dos dons do Espírito Santo é assumir o caminho da cruz redentora. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 até 23. No primeiro dia da semana, os discípulos de portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entra e se coloca no meio deles e diz: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados." Algumas imagens importantes, irmãos e irmãs, como as portas fechadas, indicam a igreja medrosa e despreparada. Jesus entra no meio deles e dá-lhes a paz. Revela que sem a paz que vem de Deus não podemos vencer as forças da violência. Sopra sobre eles e dá-lhes o Espírito Santo. Revela que sem a vida do Espírito de Deus não conseguiremos vencer o espírito do mal. E mais ainda, lembra que Deus soprou sobre o barro e deu a vida à humanidade, e que agora Deus recria a humanidade e faz homens novos prontos a assumirem a missão de construir um mundo novo. Por isso Jesus soprou sobre eles. Se perdoarem os pecados, estarão perdoados. Isto revela que a nossa missão não é de condenação, mas de refazer as relações humanas caminharem para o divino. Assim, irmãos e irmãs, quando uma comunidade não faz a experiência do Espírito, ela fica fechada, insegura e com medo. A comunidade precisa fazer essa experiência para assumir a sua missão no mundo de anúncio da Boa Nova. No dia de Pentecostes, ao receber o Espírito Santo, os discípulos passam por uma experiência transformadora. O Espírito Santo é Deus partilhado em dons a seus filhos, na diversidade que o amor pode gerar. Então guarde isso. O Espírito Santo é Deus partilhado em dons a seus filhos, na diversidade que o amor pode gerar. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vem encher a vida dos discípulos e a nossa vida com os dons de renovação, para fazer nova todas as coisas na vida da humanidade. O Espírito Santo vem conduzir os discípulos e a comunidade hoje na transformação das relações humanas para construir a comunidade missionária. O Espírito Santo, que faz nova todas as coisas, vem para gravar a lei de Deus em nossos corações e nos tornar missionários. O Espírito Santo vem para nos ajudar a atravessar as distorções na comunicação e para fazer na vida da comunidade a renovação dos laços do amor entre todas as raças e todas as culturas. O Espírito Santo vem para nos ensinar que os dons não é propriedade privada e que não estão à venda e que por isso não podem ser usados para benefício pessoal. O Espírito Santo vem para nos tornar sacramento do perdão, da graça salvadora e do amor comunhão. A comunidade é o lugar do agir do Espírito Santo, é o lugar da revelação e do poder de Deus. É o Espírito de Deus que renova em nós os dons do amor e nos dá forças na ação missionária e vem para nos ajudar a superar o medo e as limitações. O Espírito de Deus age em nós e nos leva a testemunhar o amor que vence as forças da destruição e da morte. O Papa convida a Igreja a fazer a experiência de Pentecostes, ou seja, precisamos escancarar as portas da Igreja e sairmos em missão, sairmos proclamando a Boa Nova a todos aqueles que já não mais encontram lugar nas igrejas e nas comunidades e muito menos, às vezes, não encontra esse lugar da paz, da comunhão, do amor, nem dentro da família. E aí Deus nos chama para sair,
para levar a boa nova, para levar a revelação, para levar os dons do Espírito Santo. Que o amor, a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.